Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 11 de maio de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a nossa equipe já está aqui, apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente hoje aqui no nosso Debate 93, acolhemos com carinho o pastor Sil Farney, da comunidade evangélica de Mesquita. Alô, Mesquita. O reverendo Felipe Teles, pastor da igreja presbiteriana Raízes no Flamengo e também da igreja presbiteriana Ipanema Leblon. Ao lado dele aqui o pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Olha aqui, que coisa é isso, hein? É proibido falar agora? É isso? Não pode dar opinião, não pode se expressar, não pode dizer o que pensa? É proibido falar? Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, está na mira da opinião pública desde domingo. Ela está sofrendo manifestações das mais diversas na internet aí, quanto às suas declarações no programa do papai, no quadro Jogo dos Pontinhos. Ela disse não ser contrária ao homossexualismo, disse ela, mas que ela é contra que digam que isso seja uma coisa normal. Também falou que a gente fica muito miserável quando não acredita em Deus. E agora o SBT será alvo de um processo judicial por parte da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Você sabia que tinha essa associação? Tá aí, tô te apresentando essa informação nova agora, hein? A liberdade de opinião, na sua opinião, a liberdade de opinião está sendo limitada pela força da opinião contrária? Você já se sentiu intimidado para assumir um posicionamento bíblico que seja, neste tempo, um posicionamento político? Você assume as suas convicções sem medo das reações alheias? Quero ver sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje, hein? Murar para proteger é a solução, minha gente? É a questão. A Prefeitura de Nilópolis está agora com um projeto. O projeto é transformar Nilópolis num condomínio fechado. E aí, quero saber a sua opinião sobre esse assunto. O prefeito de Nilópolis quer murar a cidade para poder proteger e diminuir o número de roubos. Qual a sua opinião sobre essa proposta do prefeito, hein? Você concorda? Você discorda? Você não se importa? A solução para o problema de segurança passa pela construção de muros entre as cidades. Você gostaria que o mesmo acontecesse na sua região? Seria uma reedição das cidades muradas do período do Antigo Testamento? Quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. Sua participação pra gente é muito importante. E também vamos tratar aqui inicialmente sobre a questão das primícias. O ouvinte dizendo: sou dizimista fiel e tenho sido abençoado financeiramente, porém tenho dúvidas a respeito da oferta de primícias. O que fala a Bíblia sobre primícias, hein? Deus pode deixar de me abençoar se eu não der as primícias, mesmo sendo dizimista? Como definir o que era doutrina para os tempos bíblicos e o que é doutrina para os nossos tempos? Tudo isso e muito mais nós vamos tratar aqui no nosso Debate 93 de hoje, que todo dia nós temos uma temática sempre centrada no que diz a palavra de Deus sobre, e aí nós vamos discutindo os assuntos. Às vezes acontece de ter um tema do dia polêmico. Por exemplo, aconteceu um episódio incrível. Um taxista se acidenta com o ônibus e aí o motorista do ônibus desce para ver o que aconteceu e vem as pessoas. O motorista do ônibus diz assim: vieram ajudar. Na verdade, eles aproveitaram que o motorista do táxi tinha desmaiado para roubar o cara. Você imagina o que está acontecendo hoje? E as pessoas observam e dizem assim: o que está acontecendo? É o amor de muitos que está se esfriando. Como é que a gente explica esses e outros assuntos à luz da palavra de Deus? Tudo isso aqui no nosso Debate 93, todo dia,
segunda a sexta, 11 da manhã. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Silfarne, eu quero começar a ouvir a sua opinião sobre a questão das primícias, pastor. Qual a sua definição, sua perspectiva? E assim nós vamos ouvir o reverendo Felipe, o pastor Carlos Pedro também, sobre a mesma questão. Envolve primícias. Muita gente está usando essa terminologia recentemente. Eu quero ouvir a sua opinião. Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, bom dia, querido público ouvinte, onde estivermos ouvindo nessa hora. Então, as primícias, só com base bíblica, acho que a maioria conhece, em Deuteronômio 18:4, que é ordenado dar primícias aos sacerdotes, era uma forma, na verdade, de honrar a família dos levitas, já que os levitas não trabalhavam, digamos, secularmente, né? Trabalhavam cuidando das coisas do Senhor. Era um caso específico de uma tribo que era separada entre as 12 para se dedicar única e exclusivamente ao cuidado do templo. Esse princípio, essa lei, esse princípio, enfim, alguns adaptaram para o Novo Testamento. Não há nenhuma base bíblica neotestamentária sobre isso, evidentemente, mas alguns entendem que, por analogia, poderiam usar esse modelo para que, de alguma forma, os pastores, que alguns percebem dessa forma, nessa perspectiva, né? Embora o sacerdócio seja universal, evidentemente, na graça, mas alguns, nessa perspectiva, entendem que o pastor cumpre uma função sacerdotal, portanto, seria normal que um membro da igreja, e tem igreja que tem um hábito, por exemplo, da pessoa pegar um dia de trabalho, né? E no seu pagamento, divide por 30, enfim, faz uma equação lá, entrega na mão do pastor. Bem, deixa eu colocar meu ponto de vista, assim, as primícias, como apontado na Bíblia, é veterotestamentário. Como apontado na Bíblia, não faz parte do princípio do Novo Testamento. O Novo Testamento fala de tudo que é meu pertence ao Senhor. Eu entrego ofertas, nós guardamos o dízimo ainda como uma cultura, embora não haja nenhuma ordenança para entregar o dízimo no Novo Testamento, como também não há nenhuma ordenança proibindo entregar o dízimo. Da mesma forma, não há nenhuma ordenança proibindo alguém de dar primícias. Nós somos livres. Se alguém entende dessa forma, ok. O equívoco está em eu colocar isso como lei, né? Impor a pessoa, se ele não der a primícia para o pastor, para o apóstolo, para o bispo, enfim, ele vai ser amaldiçoado. Se alguém entende do seu coração grato que ele deseja separar uma verba e abençoar o pastor, é com a pessoa. Tem que ser algo livre. Quando se torna obrigatoriedade lei, eu penso, meu modo de pensar é equivocado. Pastor reverendo Felipe, bom dia. Bom dia, JR, nossos debatedores e amigos e todos que estão ouvindo a gente. Difícil acrescentar alguma coisa depois do que o pastor Silfarne falou, e realmente tudo que ele disse aqui realmente resume pelo menos o meu pensamento sobre a questão das primícias. Eu só quero acrescentar, além de reforçar tudo que ele disse, de que fato é um princípio do Antigo Testamento, que se a gente fosse pegar todos os princípios de Levíticos e as ordenanças que eram específicas para aquele tempo, nós não acrescentaremos apenas as primícias, JR, nós e debatedores aqui, os ouvintes, a gente teria que acrescentar também as festas que eram ali colocadas, os tipos de sacrifício que eram feitos, e a gente sabe que à luz da vinda de Jesus, muitas dessas coisas, como diz lá a epístola de Paulo aos Gálatas e Hebreus, elas se tornaram sombra, ou elas se apagaram diante do sacrifício maior que é de Jesus Cristo. Então é importante colocar que existem certas coisas que são verdade realmente, estão biblicamente ali colocadas, mas que são aplicadas exclusivo para o período de antes de Jesus, o Antigo Testamento. E existem coisas ali também, quer dizer, é tudo então do Antigo Testamento, é para ficar ali, para ficar somente ali? Claro que não. Todos os princípios morais, eles são repetidos, ressaltados por Jesus Cristo. Também toda a questão dos sacrifícios, na verdade, é interessante isso, eles não acabam, eles só se afunilam para terminar em Jesus Cristo, ou seja, ele é o sacrifício maior que dá sentido a tudo aquilo que acontecia. O problema é que se escolhe, JR, a questão das primícias porque ela envolve dinheiro. Dificilmente a gente vê, existe, eu sei que existe, dificilmente a gente vê levantando tanto essa bandeira com relação às festas que eram feitas em Israel, ou em relação a outros tipos de leis que eram colocadas. Mas quando envolve a questão do dinheiro, aí se quer se colocar isso como um princípio normativo para os dias de hoje. Aí me parece às vezes que não é essa seletividade do princípio, me parece que passa, infelizmente, às vezes por uma má fé, de escolher um princípio. Hoje, como é que a gente vai conseguir justificar ter mais dinheiro na igreja? Pega esse princípio das primícias e aí esquece tantos outros que seria, se a concepção dele é de que tudo Antigo Testamento tem que ser refeito hoje, é tudo, e não só a questão das princípios, das primícias. Pastor Carlos Pedro. Bom dia, meu amado JR, bom dia aos meus amados pastores aqui, a essa audiência espetacular e maravilhosa, a todos os meus irmãos no Complexo Alemão, um grande abraço, e eu quero nesta manhã, com muita tranquilidade, penso eu,
olhar para esse tema e dizer que aqui nós temos uma novidade no meio evangélico, nós temos uma moda e uma terminologia que está sendo trazida ao plenário de uma maneira diferenciada. Nós precisamos entender o termo dízimo, o termo primícia. Nós precisamos entender o que significa isso, porque o que está acontecendo hoje é um modismo dentro de um princípio relacional de Deus. Dízimo não é um princípio da lei de Moisés. Dízimo é anterior à lei. As primícias, elas são anteriores à lei, é um princípio relacional. Desde que o homem foi criado, desde Abel, desde Caim, desde Abraão, desde Jacó, o dízimo, as primícias, elas são uma forma de relacionamento do homem com Deus. Quando Deus estabelece a lei e que traz o povo para o deserto, Números capítulo 18, Deus estabelece agora que os dízimos que antes são trazidos de forma voluntária e de maneira relacional passam a ser agora uma obrigação para o povo de Israel, a fim de que o tabernáculo e a tribo de Levi, que vai ser agora destinada ao serviço do tabernáculo, ela seja sustentada. Deus então pega um princípio relacional, transforma numa lei e agora cria uma obrigação para o povo de Israel. Jesus, quando vem e ele traz consigo o cumprimento da lei, ele quebra aquela maldição que está em Malaquias, quando Deus amaldiçoa o povo porque eles não estão entregando o dízimo. O que acontece com Jesus é que tudo que era maldição na lei deixa de ser maldição, mas os princípios benéficos da lei, eles continuam em voga. Qualquer um que utilizar-se de um princípio bom da lei terá os benefícios dela. Não há uma obrigatoriedade, não há que se falar em salvação por meio da prática da lei, porque Jesus cumpriu toda a lei para que nós fôssemos livres dela. Agora, o que é preciso entender, e o que eu tento entender nesses dias, é a separação entre primícias e dízimos. O ouvinte é muito claro quando ele diz que ele é um dizimista fiel. Ele entende o princípio bíblico do dízimo. Ele entende que a 10ª parte, as primícias daquele que trabalha, não pertence a si mesmo, pertence ao Senhor. E Deus pediu de volta como um ato relacional, um ato de amor, um ato de obediência. O que está acontecendo hoje é que, além dos dízimos, além da devolução daquilo que entendemos como um princípio de fidelidade a Deus, está se invocando a questão das primícias. E aí, nós precisamos entender o que é isso. Porque a Bíblia trata como primícia, dízimo, primícia. Deus passa a colocar dízimo no lugar de primícia, ou explicando as primícias, colocar o dízimo. Mas essas primícias, ou esses dízimos, são trazidas à casa do tesouro, ao tabernáculo, para o sustento de todos aqueles que trabalham no tabernáculo ou no templo na sequência. Isso não significa que, além dos dízimos que são trazidos à casa do tesouro, o crente tenha que dar as primícias para esse ou aquele ministro ou sacerdote. Esse é um equívoco, no meu ponto de ver, de interpretação bíblica, e que está se tornando uma moda no meio da igreja, e é a dúvida do nosso ouvinte. Pelo que eu entendi da palavra dos queridos debatedores, pastor Silfarne, reverendo Felipe Teles e pastor Carlos Pedro, todos os três compreendem o princípio das primícias do ponto de vista bíblico, mas não vem a aplicação desse princípio nos nossos dias hoje. Especialmente porque ele tem sido aplicado, dedicado quase que exclusivamente, ou em sua maior parte, ao ministro, pastor, à pastora, ou enfim, ao líder religioso daquela comunidade, como se as pessoas tivessem que ofertar e as pessoas tivessem que consagrar o dízimo. E além do dízimo e da oferta, as pessoas tivessem que entregar as primícias. Se for uma coisa voluntária e espontânea, é uma coisa de cada um. Uma pessoa pode querer, olha, eu quero dar aqui parte desse meu ganho
ao pastor, que é uma bênção na minha vida, enfim, é uma coisa Amém. espontânea. Pode dar pro irmão, pro diácono, pro obreiro, uma pessoa que orou pela vida dele. Por uma não entidade, é isso? Ou seja, isso é o princípio que está estabelecido aí. Quero dizer para os nossos ouvintes que a opinião de cada um de vocês pra gente é muito importante. Hoje no Facebook, em razão do vídeo, o vídeo foi feito na abertura aqui, você que estava acompanhando a gente, tem um vídeo nosso agora, transmitido agora há pouquinho ao vivo, e ele continua na nossa linha do tempo no Face da Rádio 93 FM. Nesse vídeo, você pode trazer a sua opinião também sobre este assunto e sobre os outros assuntos que nós vamos tratar no programa de hoje. Então corre no Face da 93 FM, vai ver ali o nosso vídeo, ali no post do vídeo você pode trazer a sua opinião e até a sua experiência. Porque vai que alguém esteve em algum instante envolvido com isso, foi desafiado, mas não num desafio espontâneo. Muitas vezes é quase que uma obrigação. O ouvinte diz aqui: Deus pode deixar de me abençoar se eu não der as primícias, mesmo sendo dizimista, ou seja, houve um entendimento. Não é que Deus vai me abençoar se eu der, é que Deus vai deixar de me abençoar se eu não der. Então, JR, e aí? O ouvinte, ele tá preocupado porque ele é um dizimista. Ele aprendeu o princípio da devolução daquilo que nós entendemos que pertence a Deus por essência, que são as primícias que Deus estabelece lá no início da relação dele com o homem. Isso é perfeito, esse amado tá perfeitamente, é correto. O que nós não podemos imaginar é que, além do princípio das ofertas, além do princípio dos dízimos, se cria agora uma divisão entre dízimos e primícias para que alguém se beneficie exclusivamente do que se chama de primícias. Primícias, no meu entendimento, são o mesmo que dízimos. Dízimo é uma explicação para as primícias, é aquilo que vem primeiro, é o início da colheita, é a primeira parte, são aquelas, a parte inicial, aquilo que se colhe primeiro, é o princípio bíblico. E que tinha como princípio também a questão de dar o melhor, né? Se existe uma aplicação também muito prática para os nossos dias, da intenção das primícias, tinha a ver também com aquilo que é de melhor e de que, se Deus que deu isso tudo, ele há de sustentar ainda mais. Realmente, JR, a fala mais preocupante do nosso ouvinte é essa que você destacou. Deus vai deixar de me abençoar se eu não der as primícias. Ou seja, sobre ele existe no coração dele o sentido da obrigatoriedade. Ele acha de fato que isso é um mandamento pro dia dele, pros nossos dias, de que se ele não fizer, ele estará em pecado e ele vai estar quebrando um princípio divino da qual ele não pode se afastar, e isso vai tirar a relação dele com Deus. E eu acredito que ele não tenha feito isso somente porque ele abriu a Bíblia, mas porque ensinaram isso para ele. E esse é o grande princípio que a gente está aqui combatendo. Vou pedir ajuda aqui a vocês para identificar o seguinte, para a gente ter uma distinção, porque nós estamos usando a palavra primícias numa perspectiva que é a perspectiva que o ouvinte encaminhou. Então o ouvinte encaminhou a palavra primícia ou primícias, essa é a expressão, para dizer o seguinte, que tem pessoas igrejas que falam sobre esse assunto, que vai além do dízimo, além da oferta, e em alguns casos, pelo que eu já vejo aqui dos nossos ouvintes, essa primícia é para a liderança espiritual ali. Ele ou ela, a liderança espiritual. Bom, é desse tipo de primícias que nós estamos falando aqui agora. Porque tem um outro tipo, tem vários tipos, porque a palavra pode ser utilizada para outras coisas. Por exemplo, o ouvinte de JR, na minha igreja tem um culto das primícias. Levamos 1 quilo de alimento. Desse quilo de alimento nós construímos ali cestas básicas e que vão para famílias carentes. Então, isso é uma coisa. Sim. A expressão primícias aqui está sendo utilizada neste sentido de que vai além do dízimo, vai além da oferta e é endereçado à liderança espiritual. É isso, pastor Silfarne? Então, assim, foi bom esse toque. É lógico que tem igreja, por exemplo, tem a tradição do primeiro dia do ano, trazer uma oferta especial para aquele ano. Eu sou simples. Eu, honestamente, não questiono isso. É uma simbologia, se a igreja convencionou dessa forma, se é uma liderança local. Explicou o propósito, é simbólico, ok. Mas vamos ser mais pontuais mesmo. O que o ouvinte está falando, e o pastor Carlos já explicou muito bem, também o Felipe, é que há igrejas que criaram essa cultura mesmo, virou lei. O membro da igreja tem que trazer uma primícia para o seu líder espiritual, o seu pastor. E como é que a maioria delas funcionam, que eu entendo, conheci um pouco como é que funciona. A maioria das igrejas tem as seguintes tradições que fazem isso. Pega o salário da pessoa, divide por 30, é um dia de trabalho. E aquele dia de trabalho entrega ao pastor. Eu repito, se alguém voluntariamente
decide fazer isso, é com a pessoa e Deus. Agora, criar disso uma lei, criar disso uma doutrina, é um equívoco que beira heresia. Tem que tomar cuidado com isso. Se virar uma imposição, é uma heresia. Se a pessoa faz por conta própria, é com ela e Deus. Ela vai prestar contas com Deus. Ela sente prazer em fazer isso, ok. Olha, aqui é o ouvinte opinando, aqui é o nosso ouvinte Ledina, tá aqui no Facebook, exatamente aqui no post da nossa transmissão ao vivo. Você pode participar conosco aqui também, dando a sua opinião no Facebook da Rádio 93 FM. Ela dizendo: eu dou meu dízimo, as minhas primícias com o maior prazer. E Deus tem me abençoado abundantemente. Quanto mais Ele me abençoa, mais eu ajudo na obra do Senhor. Compartilha e opina nosso ouvinte. JR, eu gosto muito da palavra do pastor John Piper quando ele vai falar sobre dízimo. Ele diz o seguinte: se no Antigo Testamento, onde a revelação de Deus ainda não estava tão completa, a gente dava 10%, ele fala, imagina agora com Jesus. E ele coloca, o pastor John Piper, de que ele fala assim, 10% é o mínimo. Não que seja o mínimo de, olha que obrigação terrível, não é nesse sentido, que privilégio a gente dá o dízimo, mas ele diz, olha, é o mínimo. Ou se a pessoa quiser dar 10% e mais um dia de trabalho, quiser dar 15%, 20%, 50%, e aí vai acima, não há nenhum problema nisso. E Deus vai se agradar, sim, dessa liberalidade, dessa generosidade da pessoa. O importante é entender o porquê ela está fazendo isso. Se é com o princípio de eu tenho que dar, ainda que você esteja dando e vendo a bênção de Deus, fala assim, volta um pouquinho. Não é que você tenha que dar porque está escrito ali a questão das primícias. É porque você quis, Deus tocou no seu coração, você entendeu isso. Para quê? Desculpa. Para quê? Né? Nós temos duas questões aí. A primeira, é importante voltar a frisar que hoje, no período em que nós vivemos, na dispensação que vivemos, não há nenhuma maldição sobre aqueles que por alguma razão não dizimam. Não dão as primícias. E que não ofertam, que não dão primícias. O que nós precisamos pontuar hoje é que eu não vejo na Bíblia uma explicação para se separar dízimos de primícias e dizer que você tem que ser dizimista e entregar as primícias. Essa é a questão. Hoje nós estamos separando esses termos e criando uma terminologia nova, que na minha opinião é uma moda, que não se sustenta teologicamente, biblicamente não se sustenta. O princípio de entregar ao sacerdote as primícias, que biblicamente são traduzidas como dízimo, o mínimo, a 10ª parte, ela é entregue ao sacerdote, obviamente, porque são os sacerdotes que cuidam do tabernáculo. Ouvinte trazendo a sua opinião aqui sobre esse assunto também aqui no nosso Facebook da Rádio 93, ali no post do nosso vídeo. Penso que Deus olha a intenção do homem. Muitos são dizimistas, fiéis, entregam suas primícias e ofertas com a intenção de barganhar com Deus. O cristão deve ser fiel, sim, e com a intenção de ser correto com Deus. É a opinião do nosso ouvinte Daniel, que eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Participação aqui pelo nosso WhatsApp, o ouvinte dizendo, é tanta coisa que tem sido implantada nas igrejas para arrecadar dinheiro que só Jesus. Não concordo, por exemplo, obreiro pagar anuidade. Eu pago por obediência. Nessa mesma linha, um outro ouvinte de Jardim Palmari dizendo, na minha igreja, cada departamento tem que pagar uma taxa mensal de sócio. E uma parte fica na igreja e a outra é dada para a matriz. O que vocês acham disso? Eu não entendi. Eu não entendi nem a da mensalidade. A mensalidade é o seguinte, o obreiro, quer ser obreiro? Quer ser obreiro? Então, sim, tem uma anuidade. Todo ano, uma anuidade, paga aqui uma taxa de obreiro. Convenção geral. Ouvinte, é da convenção? Não é possível. Vamos lá, é da convenção, o obreiro aqui, ouvinte do obreiro. Eu tenho que pagar da convenção? Da igreja, Bom, aí o outro aqui, na minha igreja, cada departamento paga uma taxa mensal de sócio, uma parte fica na igreja e a outra é dada para a matriz. Olha, JR, existe, por exemplo, até falando da igreja a qual eu pertenço, da Igreja Presbiteriana do Brasil, existe uma que chama de taxa per capita, que é para os sócios das sociedades internas, então dos jovens, dos adolescentes, que fica muito mais, JR, no título de sugestão. Não é uma obrigatoriedade. Olha, se a gente conseguisse aqui cotizar e cada um desse aqui uma taxa X, a gente poderia sustentar o Ministério dos Jovens, dos adolescentes. Mas é uma coisa institucional, não é obrigatória e não é colocada com peso de lei bíblica. Olha a diferença que isso tem, de um sentido de que, olha, para você fazer parte, para você ser uma liderança, para você fazer parte da igreja XYZ, você precisa, como num clube, como diante de um partido
partido, que você é filiado, há obrigatoriedade de você pagar isso à instituição. Aí pegou a lei, ou seja, e também o problema, se você não faz, se você não dá anuidade, você não pode participar. E aí você condicionou a liberdade de expressão, de adoração da pessoa à questão do dinheiro. Aqui outro ouvinte dizendo, e aí os termos vão aparecendo, eu primicio, não conhecia, eu não conhecia. Isso não é um verbo, né? Neologismo, né? Eu primicio, mas entendo o irmão e a dúvida dele, pois achava que estava sendo fiel ao Senhor, até que veio um pastor, fez um seminário na minha igreja e falou sobre as primícias, e a partir daí passei a primiciar. Lógico que depois de muitos questionamentos traz aqui a nossa ouvinte, que depois de alguma explicação ela entendeu que era isso mesmo que estava sendo certo. Agora veja, neste caso, em outros casos, existe uma decisão da pessoa em participar disso. Amém. Correto? Beleza? O que vocês estão dizendo, se eu estou entendendo bem, assim, não pode, ninguém pode manipular alguém ao ponto de dizer, olha, você tem que me dar, você trabalha com o quê? Relógio. Então você trata de me dar um relógio, porque eu preciso de um relógio, porque é a primícia que você faz. Senão você vai estar nós estamos diante de uma discussão nova. Essa discussão, alguns anos atrás, era sobre o dízimo. Os debates aqui, nós fazíamos sobre a questão de pode dizimar ou não pode dizimar. Nós já pulamos o dízimo e estamos numa outra discussão. O que é importante para o meu ouvinte lá, para os ouvintes amados que estão agora conosco, é entender o seguinte, Jesus, ele quebrou qualquer maldição que havia em decorrência da não obediência da lei. Então, se uma pessoa não dizima, eu não posso dizer que ela é amaldiçoada porque não dizima. Agora, eu volto a dizer o seguinte, para mim, essa questão das primícias mais o dízimo é uma novidade, é uma moda e que não encontra respaldo bíblico. O dinheiro do nosso ouvinte obreiro aqui, ele está dizendo que vai direto para a convenção. É o que o senhor estava observando aí, que era esse o ponto. Porque aí a convenção é uma associação. É institucional. Porque, na verdade, você tem que entender o seguinte, a igreja, tirando a questão espiritual, é um grupo social. Como grupo social, vai criar normas internas, que não são bíblicas. Nem são bíblicas, nem antibíblicas. São extra-bíblicas. A gente criou padrões internos de funcionamento. Que você fica lá ou não. Ok, outro ouvinte dizendo, JR, desculpa, nunca vou entender o dízimo. Acho que o homem interpretou isso como uma necessidade pessoal. Jesus pregou o evangelho de forma genuína, sem dízimos, ultrapassou os séculos e os povos com seus atos de amor. Hoje em dia tem milhões de igrejas bem equipadas, bem estruturadas e mesmo assim não consegue evangelizar tanto quanto ele. Para mim, dízimo é coisa do homem, opina uma de nossas ouvintes. Aí, JR, eu acho que está envolvido uma outra questão. Não está envolvido na questão do princípio do dízimo ou da oferta, mas da aplicação dele. Aí eu acho que isso pode ser questionável, sim. Agora, se qualquer ouvinte aqui quiser sentar numa igreja, quiser ouvir o som que está ali na igreja, vai precisar cobrar por isso. Não, a igreja está sendo cobrada por isso, não pelos seus membros, mas pelas lojas em que ela comprou, pelo IPTU que ela vai pagar, pelo som, gás, luz, etc, etc. Então é impossível a gente sobreviver dessa maneira. Inclusive na plantação de novas igrejas, no desenvolvimento missionário da igreja, no avanço missionário, na sustento dos pobres, no sustento do projeto social, no sustento também daqueles que trabalham ali. É impossível isso acontecer sem dinheiro. Então o questionamento do irmão e da irmã é como o dízimo na minha igreja está sendo aplicado. E ele tem todo o direito de questionar, conversar, se interessar e se envolver nesse assunto. Ouvinte aqui no nosso Facebook dizendo, JR, é o seguinte, não acho que o dízimo seja somente uma obrigação, mas devemos entender que como cristãos, esse ato do dízimo é gratidão, diz o nosso ouvinte Anderson, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência, participação conosco, a exposição. São assuntos que de repente eles surgem, tá? São terminologias novas, né? Você trata sobre oferta, trata sobre o dízimo, trata sobre primícias não é um assunto novo, nem na Bíblia, nem na própria igreja, mas a aplicação desse termo, nos termos que nós estamos discutindo hoje aqui, eles passam por um processo de inovação. E aí não se sabe se isso vem para ficar ou se isso vem para prejudicar ainda mais este processo que aí está. O fato é que nós precisamos voltar os nossos olhos para a Bíblia, debater os assuntos à luz das escrituras, procurando entendimento. Temos aqui opiniões diferentes, dei aqui voz aos nossos ouvintes que pensam diferente sobre esse assunto, assim como aqueles que estão trabalhando nesta linha. Portanto, nosso carinho e o nosso respeito para aqueles que pensam de um jeito ou de outro. Afinal de contas, nosso próximo assunto agora é proibido falar, minha gente?
Patrícia Bravanel está na mira da opinião pública. Desde domingo há manifestações na internet quanto às suas declarações no programa do seu papai, Silvio Santos, no quadro O Jogo dos Pontinhos. Quando perguntada sobre a união de um casal formado por duas mulheres, a apresentadora disse não ser contra o homossexualismo, é a expressão que ela utilizou, mas é contra falar que é normal. Acho que a gente tem que ensinar para o jovem de hoje que homem é homem, mulher é mulher. E se por acaso ele tiver alguma coisa dentro dele que fale diferente, aí tudo bem. O que está acontecendo é que estão falando que tudo é bonito e o jovem acaba experimentando coisas que pode vir a se arrepender depois, justificou. Sua fala bastou para ser chamada de preconceituosa e intolerante nas redes sociais. Agora quem está se manifestando é a ATEA, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, que afirmou estar preparando um processo judicial e uma denúncia no Ministério Público contra o SBT. Para a entidade, houve uma demonstração de intolerância e de desrespeito aos ateus também no programa deste domingo. Os 6 participantes se disseram contra o ateísmo. E a Patrícia, novamente ela, falou que a gente fica muito miserável quando não acredita em Deus. Daí surgem as nossas perguntas. A liberdade de opinião está sendo limitada pela força da opinião contrária? Você já se sentiu intimidado para assumir um posicionamento bíblico que seja, neste tempo, polêmico? Você assume as suas convicções sem medo das reações alheias? Que pensa o nosso ouvinte? A partir dos nossos debatedores também ouvindo as suas opiniões. Eu quero colocar aqui, para abrir essa palavra, a Constituição Federal do Brasil. Artigo 5º, incisos de número 4 e o inciso de número 6. Inciso 4 diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto nas suas liturgias. A Constituição Federal, ela nos, esse é o artigo das cláusulas pétreas da nossa Constituição. É assegurada a qualquer cidadão a livre manifestação de pensamento e de crença. Ninguém no Brasil pode ser cerceado de expressar sua opinião a respeito do que for. O grande problema no Brasil é que se pode criticar e falar de qualquer assunto, menos de um assunto específico, onde uma minoria no país quer ditar o comportamento para uma nação inteira. Nós somos livres para expressar nossos pensamentos. Opinião dos nossos ouvintes aqui no Facebook. Bom dia, pastores e debatedores. Já estou cansada dessa sociedade que temos temos que ser todos iguais, obrigados a pensar de forma igual, aceitar tudo que oferecem de forma alguma. Assim como alguns do povo a favor de panelinhas têm suas opiniões formadas e não mudam, existe o povo do contra, também que não aceita tais coisas. Cada um vive e aceita o que bem quer. Já chega dessa história de vítimas da sociedade, menos, né? Cada um no seu lugar. A opinião da nossa ouvinte, Tatiana. Isso aí, Tatiana. A história, falando no português bem da internet mesmo, é chegar de mimimi. Dr. Ben Carson, que foi ele era pré-candidato a presidente dos Estados Unidos, ele falou que o politicamente correto é a nova ditadura e a nova mordaça que estão tentando colocar na gente. E eu concordo 100% com o que ele falou. Porque a questão de você se parecer polido, parecer agradável a todos, parece que quer obrigar a gente a falar aquilo que vai ser sempre agradável. E não é verdade. E chega num momento, JR, onde, olha a frase dela, né? A gente fica muito miserável quando não acredita em Deus. Gente, é uma coisa tão simples, é uma opinião dela, da qual eu também concordo, mas uma opinião dela, sentimento, uma coisa do coração, onde você já não pode mais dizer que você, que não gosta de sorvete de chocolate, é infeliz.
Daqui a pouco vão processar a torcida do Flamengo porque ela acha que eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. E aí vai ter que me processar também, porque olha que absurdo falar isso. Então os vascaínos podem sentir de uma maneira, os botafoguenses, os tricolores, os corintianos, os torcedores do Liverpool, de qualquer, porque só o Flamengo arroga pra si o direito de ser feliz porque ele tem torce pelo Flamengo. Tá chegando nesse nível, onde a gente tem que sair tão inclusivo e agradável nas nossas opiniões que a gente perde o direito de pensar. Eu acho que não vão fazer isso com a gente. Perdão, Felipe, até em cima do que o Felipe falou, o politicamente correto, né, que o Ben Carson citou, é lógico, a gente tem que ser assertivo, saber a hora certa de falar, não ser agressivo. Né? Mas, lembrando, tá ligando no futebol, como você falou, eu tava pensando nisso antes de você falar de futebol. Cara, eu que acompanho futebol, sempre acompanhei, quando eu vi o Serginho Chulapa dando entrevista, o Túlio Maravilha, eram caras que eram divertidos em entrevista. Entrevista ao jogo do futebol é tudo robotizado para ser politicamente correto. Pelo amor de Deus, gente. Liberdade de expressão é um direito tão duramente conquistado, não pode ser arrancado da gente. A primeira marca, uma das primeiras marcas de um Estado totalitário, por exemplo, é cercear a liberdade de imprensa, para que se fique manipulado por um governo. Então, se uma minoria, qualquer que seja ela, luta, mesmo que fosse a igreja evangélica, mesmo que fôssemos nós obrigássemos os outros a pensar igual a nós, isso era um crime contra a Constituição, como foi apontado mais do que isso, pelo pastor Carlos. A Constituição, ela nos garante o direito de liberdade de consciência e de crença. Eu tenho um padrão de crença. Eu tenho um livro que para mim é o meu manual de fé e de prática. E todas as minhas falas são baseadas no livro que guia a minha vida, que é a Bíblia Sagrada. Então, todas as opiniões que eu emito, elas passam pelo crivo daquele livro que para mim é o livro sagrado. Ouvinte trazendo a sua opinião, engraçado, diz aqui o Misael, quer dizer que eu posso dizer que é normal a homossexualidade, agora se eu disser que não é normal, a população alienada dizer e condena a minha opinião. A que ponto a cegueira moral pode chegar, se expressa aqui o nosso ouvinte? Deixa eu até em cima até do que o ouvinte falou, do que o pastor Carlos Pedro falou, é o seguinte, se eu falo que minha opinião é basada em Nietzsche, não tem problema. Se eu falo que minha opinião é baseada em Freud, não tem problema. Se é baseado no partido X, Y, Z, não tem problema. Quando eu falo que ela é baseada em Jesus Cristo, ela tem um problema. Porque ela se torna uma opinião religiosa. Mas ainda que o outro não acredite que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ainda que o outro acredite, o cara lá de fora, que não crê em Jesus, que ele é um filósofo, que ele foi um moralista, que foi... a minha opinião é baseada nele. Tem tanta gente que se defende baseada nesses outros pensadores humanistas. Eu penso nesse outro pensador humanista, segundo alguns, e que pra mim e a gente sabe que é o Filho de Deus. Então qual é a diferença? Quando a gente coloca Cristo, a Bíblia, tem um peso. Quando se coloca Nietzsche, Freud, qualquer outro, tem um peso diferente. Aí é incoerente. E outra coisa, sempre vem esse discurso, vai chegando, mas o Estado é laico. O Estado laico não é Estado ateu, gente, pelo amor de Deus. Você pode ter liberdade, como foi citado várias vezes pelo pastor Carlos Pedro. E é porque o Estado é laico que a gente pode falar. Você pode ser livre, não é ateu. Exatamente. Assim, agora, o grande problema é se nós evangélicos tentássemos impor nossa fé e nossa crença ao país, também seria totalitarismo. Gente, mas já foi assim. E essa é o grande benefício hoje. Gente, eu preciso dizer que eu creio em Deus, que eu creio na família como base da sociedade, eu creio no que a nossa Constituição diz, que família é homem, mulher e sua prole. É isso que a Constituição nossa diz e o que a Bíblia diz. E é no que eu creio. Ouvinte aqui no nosso Facebook trazendo opinião. Hoje em dia, se você não falar que é a favor dos homossexuais e dizer, por exemplo, disser que você é contra, você é preconceituoso. As pessoas estão confundindo respeito com opinião. Acho sim que devemos respeitar a todos, mas isso não quer dizer que eu precise aceitar ou apoiar. Não acho que ela tenha dito nada de ruim e concordo com ela. Devemos ensinar que homem é homem, mulher é mulher e respeitar aqueles que pensam diferente. Devemos ter o direito de expor as nossas opiniões, mas sempre mantendo o respeito ao próximo. Todos devem respeitar as nossas opiniões também. É o que diz mais um ouvinte aqui. Você está acompanhando a gente também pelo Facebook, tem uma transmissão ao vivo que a gente fez na abertura e você pode até assistir, vai ficar na nossa linha do tempo, mas nesse post ali é o lugar para você opinar sobre o tema de hoje, né? Sobre os nossos temas de hoje. E a questão a Patrícia, nesse instante, é menos importante, que poderia ser outra pessoa trazendo a sua opinião. Já tivemos outros. A questão é que a pessoa fala e depois que a pessoa fala, tem um monte de gente que quer agora dizer o seguinte, provavelmente nem assistiram. É um programa ruim, gente. Aquele pedaço ali é ruim, a beça. Tá certo? Mas muito bem, a pessoa lá assistiu e colocou lá dizendo o seguinte, olha, ela não pode dizer, ela não pode opinar?
Então, peraí, um minutinho. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Não posso opinar. É o quê? Glória Pires? Glória Pires? Não posso opinar? O que ela falava? É isso? Como é que ela falava? Não tem opinião formada sobre esse assunto? É pra ser Glória Pires? É o medo de ser censurado. No Brasil nós temos algumas minorias bem organizadas, infelizmente a maioria é desorganizada e a minoria está tentando ditar o padrão de comportamento sobre a maioria. Isso é um absurdo. Ouvinte participando conosco também por telefone, tá pipocando, hein, galera? Tá bombando em Facebook, WhatsApp, telefone, e-mail, geral participando aqui, ouvinte dizendo: eu não concordo com a fala dela que ateu é miserável por não acreditar em Deus. Conheço pessoas que não acreditam em Deus e são maravilhosas, caridosas e felizes. Eu sou cristã, mas não achei essa fala correta. É direito da nossa... Mas deixa eu só defender só um minutinho, pastor Carlos Pires, só um minutinho, só para poder dar ao ouvinte o seguinte: é da liberdade da reflexão concordar e discordar. Nós estamos dizendo que nós discordamos daqueles que discordam dela. Muito bem. Agora, é direito daqueles que concordam com ela ou que discordam dela também manifestarem as suas opiniões. O ponto é que ninguém pode ser impedido de dar a sua opinião. Pode falar, pastor Carlos Pires. Porque, na verdade, a gente precisa entender. E aí é que é a questão. Ela não disse: o cara que não acredita em Deus é um miserável. Ela não disse isso. A pessoa é empobrecida na opinião dela e na minha também. Ela é empobrecida quando procura o distanciamento de Deus, quando procura o distanciamento do Criador. Essa é a nossa opinião. É a minha opinião cristã. Eu penso que uma pessoa que não procura se achegar a Deus, não procura conhecer mais a Deus, não procura chegar próximo do Criador, se torna mais empobrecida. E nesse ponto de vista, se torna mais miserável do ponto de vista humano. Essa é a opinião dela. É apenas isso. E eu volto a dizer, eu não digo que uma pessoa que não quer acreditar em Deus é um miserável. Não, ele apenas, na minha opinião, é mais pobre espiritualmente. É apenas isso. Mas é a história do mimimi, né? Aí você me ofendeu porque que você disse que eu posso ficar pastor, miserável. Por favor, gente de plantão, querendo ouvir opiniões e prontas para rechaçar. Basta, você tem a internet funcionando, o Facebook tá aí bombando o dia inteiro. Se alguém se levantar e falar qualquer coisa contra um grupo específico, aí você tem uma resposta imediata. Por exemplo, a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Há versões que utilizam mais miseráveis. Então é uma perspectiva, neste caso aqui, quer dizer, se a sua esperança se limita apenas a esta vida, você é uma pessoa infeliz, miserável. É isso que está dizendo Paulo, mas o apóstolo Paulo está numa reflexão sobre a questão da ressurreição. Ele está defendendo o princípio da ressurreição, para isso dizendo: se você não acredita, não consegue enxergar e não consegue perceber a verdade da ressurreição, logo você é uma pessoa infeliz. É isso? É essa a interpretação? Quando Paulo fala da natureza carnal, longe de Deus, miserável homem que sou, expressão, gente. É só isso. A Lucileia dizendo: está cada vez mais complicado lidar com essa sociedade vitimista. Nota-se que as pessoas que são mais criticadas por expressar as suas opiniões são os evangélicos, que são chamados de mentes fechadas. Não aceito sobre mim, eu tenho a mente de Cristo, que falou a verdade e foi crucificado. Não vamos esperar outra coisa além de perseguição. E não vamos parar de falar sobre o amor de Jesus, e a palavra de Deus fecha a sua opinião. A nossa ouvinte Lucileia, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Nós somos uma maioria no Brasil e nós não podemos nos calar. É isso que eu gostaria de colocar aqui para os nossos ouvintes. Nós não podemos nos calar com relação a isso, porque o que estão querendo é nos intimidar. Dê a sua opinião, coloque no Facebook, fale o que você pensa, diga o que você sente. E não tenha medo da reação. Não tenha medo, porque o que acontece é que todas as vezes que uma pessoa que está na grande maioria se manifesta, vem uma avalanche dessa para fazer calar a opinião da maioria. É aí que é o ponto. Você assume as suas convicções sem medo de reações alheias. Eu acho que hoje tá todo mundo assim, todo mundo não, tem muita gente com medo da reação alheia, tem gente que gosta da reação alheia. Tem um outro lado dessa história também. Sim. Opa, vai dar um problema aqui. Eu quero ser polêmica. Polêmica. Tá certo? Tem esse, tem gente que vive disso. Tem gente que gosta. Muito bem. Agora, o outro lado disso é que, por conta dessa pressão, pode ser que muita gente deixe de se manifestar. Sim. E ao se manifestar, está contrariando o princípio de Atos 4, quando Pedro e João, depois de presos, foram constrangidos, né? Foram ameaçados. Olha, vocês não podem falar mais sobre esse assunto. Eles disseram:
Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ainda perguntam pro religioso, você acha que é justo? O que você acha que é justo? Primeiro ouvir a Deus ou a vocês? O que vocês acham? Ficou ali a pergunta retórica e a resposta está até hoje. Nós continuamos falando e ouvindo daquilo que temos visto e ouvido da palavra de Deus. Agora, minha gente, morar para proteger é a solução? Eu quero saber a sua opinião, hein? O assunto é esse. Minha ideia, diz o prefeito de Nilópolis, Alessandro Calazans, minha ideia é transformar Nilópolis em um condomínio fechado. Quando você usa a expressão condomínio fechado, é um negócio bonito, não é não? Onde é que você mora? Mora num condomínio fechado. Você mora num condomínio fechado. Tudo isso lá. Bom, a declaração é dele, que anunciou nesta terça-feira a construção de barreiras de concreto em 3 pontos do município. Alô Nilópolis, Ponte Azul, no limite com o Rio, Ponte Inácio Serra, no limite com Mesquita. Aí, pastor. Vai estar complicado para atravessar, hein? Tem que ter passaporte. E Ponte Canadense, no limite com São João. O objetivo é impedir passagem de carros nesses locais, assim tentar coibir os roubos de veículos nessas regiões. Fechar ponte é contramão do que se diz integração entre sociedades. Mas não sou governador do estado. Eu sou prefeito de Nilópolis. Minha população está sofrendo com bandidos vindos de outros municípios, disse o prefeito. Qual a sua opinião sobre esta proposta do prefeito? Você concorda, discorda ou não se importa? A solução para o problema de segurança passa pela construção de muros entre as cidades? Você gostaria que o mesmo acontecesse na sua região? Seria uma reedição das cidades muradas do Antigo Testamento? Eu quero ouvir sua opinião. Você participa comigo pelo nosso WhatsApp 968038319, 968038319. Você participa conosco aqui no Facebook. Tem um post aqui com vídeo, depois você pode assistir com a abertura do programa de hoje. Você vai ver o vídeo ali e você no corpo ali do post ali, você traz a sua opinião sobre esse assunto também aqui no nosso debate 93 de hoje, além de ligar 24610093. Vou começar por Mesquita. Que sou vizinho lá, né? Primeiramente, JR, eu tive dificuldade de acreditar que fosse verdade a notícia. Vou ser sincero contigo, quando eu li. É assim, absurdo, mas eu acho que, sem querer ser muito filosófico, mas eu acho que serve pra gente pensar, né? Assim, se um prefeito da cidade chega a esse nível, e talvez esteja simbolizando o que o senso comum está pensando sobre segurança mesmo. Nós, na verdade, estamos cada vez mais retrocedendo. Os condomínios fechados, a cidade chega a ser patético. Desculpa a honestidade, espero também não ser processado por isso. Né? Daqui a pouco ser cerceado minha voz. É patético um prefeito que murar uma cidade. Mas aponta para como nós estamos tendo a ilusão, a fantasia de que o fato de murar um condomínio, fechar, eu estou me protegendo da violência, quando a violência é fruto da miséria, da iniquidade, da falta de justiça social. Então é absurdo, tem que ser repensado isso. Eu espero que isso não seja aprovado, né? Eu acho também, pastor, que é uma fala populista. Isso, que quer de alguma maneira mostrar, olha que eu tô agindo, que o problema não tá aqui na minha cidade, tá no entorno, e não há mais, tá tudo fora de controle, e aí eu acho que isso é uma coisa muito populista, não resolve o problema. Agora, aponta pra gente, pra uma situação realmente muito complicada que a gente tá vivendo na cidade e na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil todo, né? Que é esse excesso de violência, que é essa complicação que a gente tá acontecendo, que não se resolve dessa maneira, mas assim, pelo menos serve um grito de alerta para uma situação que está insustentável. Agora, desse jeito não se resolve. Meu amado prefeito, não conheço pessoalmente, mas isso me parece com Donald Trump. Ele quer murar a fronteira inteira e cobrar isso do presidente do México. Não, a notícia é real. Agora, deixa eu dar uma sugestão. É hilário. Eu acho que isso é uma síndrome de Valdir Maranhão e outros, Donald Trump e outros que a gente tem ouvido ultimamente. Mas vamos pegar esse dinheiro, prefeito, e investir na educação das nossas crianças. Vamos pegar esse dinheiro, investir na saúde de Nilópolis, para a gente dar uma qualidade de vida melhor para as famílias e evitar marginalidade no futuro. Ouvinte dizendo, vou ler as opiniões, hein, galera? Preparem-se para as opiniões, como diz aquela irmã. Mora em Nilópolis, ele não fez nada em 3 anos e agora tá quebrando tudo.
Entendeu? É o pior que eu já vi em Nilópolis, diz aqui um dos nossos ouvintes. Outro ouvinte aqui dizendo, o que é isso, minha gente? É Muro de Berlim? Cadê o ouvinte do Muro de Berlim? Volta aqui, ouvinte. Muro de Berlim, pelo que eu entendi, bom, é isso aqui. O que é isso? Muro de Berlim? Jerusalém tem muro, vocês sabem disso, né? Entre Jerusalém Ocidental e Oriental, para poder tentar de alguma forma afastar parte do assentamento palestino em Jerusalém, embora eles circulem livremente. Mas se você for de determinadas regiões, é muro com soldados. Exatamente onde tem acontecido agora muito esfaqueamento. Isso. As pessoas atravessam, mulheres especialmente atravessam, vai falar com um policial de alguma forma, um militar que está ali, e eles são esfaqueados. Só buscar isso pela internet, tem muito disso aí espalhado. Agora, é a solução? Se desse segurança, a faixa de Gaza seria excelente. De Nilópolis, opinião de ouvinte, eu moro aqui e concordo com o prefeito, só quem mora em Nilópolis sabe como está a situação, muitos roubos de carro e também as pessoas, alguma coisa precisa ser feita, a opinião da Jéssica, tá apoiando. Alemão, fala pra ela. Não, a gente não respeita a Jéssica, só pensa o seguinte, se cada cidade, fosse murar, cara, eu moro em Nova Iguaçu e pastorei em Mesquita, tô na Baixada Fluminense, né, que tem sofrido muito com a violência, que tá absurdo. Se for murar cada cidade, é um retrocesso, é sempre absurdo, acho que eu prefiro imaginar o que o Felipe falou aqui inteligentemente, que talvez seja questão populista. Ele quis chamar a atenção, quis dar um grito. Não, já tá famoso, pô. Tá em todos os jornais hoje. A gente moraria os bairros aqui, toda vez que eu entro no Valdir Maranhão. Toda vez que eu entro no grupo do Facebook do meu bairro onde eu moro, os relatos de assalto, eu fico assustado. Ouvinte dizendo, vocês falam isso, vocês falam contra, porque vocês não moram em Nilópolis, eu não sabe o quanto está perigoso. Meu ouvinte, eu convivo. Concordo plenamente com o prefeito, diz aqui outro ouvinte. O prefeito tem apoio. A proposta é apoio, minha gente. Não é assim também não, olha. Mas vamos lá, tem prós e contras, né? Constrói o muro para depois não pagar ao porteiro. Bom, aí realmente. Aí o outro ouvinte está. O ouvinte está emocionado, na boa. Vamos Felipe, refletir. você nos ajuda aqui, reverendo Felipe, né? Esse prefeito deve ter visto o filme que deu ontem na Globo, Bairro 13. É o terceiro distrito. Terceiro distrito, que é o quê? É reservado? É exatamente isso. O governo fez o muro para sitiar uma parte da cidade que tem muitos problemas e tudo mais. Ouvinte dizendo, JR, Jericó era a morada e não valeu de nada. Muitos acham que os evangélicos são loucos, vamos processá-los também. Aí já estava juntando outro assunto, né? Vai ser bom só pro dono do material de construção e para os pedreiros. Milhões, vai ser refeito 3 vezes. Sou morador de Nilópolis, particularmente não concordo, pois tal atitude estaria punindo não somente os criminosos, mas também os moradores e visitantes que estão em toda a Baixada e não só em Nilópolis. Rapaz, então quer dizer, bora para as opiniões. Então quer dizer que Nilópolis não tem ladrão? Só nas outras cidades? Nilópolis é o paraíso da Baixada. Moro aqui e não concordo. Cadê o hospital? E os bandidos não vêm de fora, já estão aqui. Calma aí, gente. Aí é o morador que tá dizendo, não sou eu. O povo tem que reivindicar isso, tô lendo tudo no WhatsApp, hein? O povo tem que reivindicar isso primeiro, saúde tá caótica. Tem mais opinião antes aqui, trabalhei em Nilópolis, moro ao lado, e acho que o prefeito precisa dar ao povo saúde, educação e segurança. A saúde é caótica, muitas falhas, doenças infecciosas sendo transmitidas por falta de atenção básica. O povo tem que reivindicar isso primeiro, diz aqui nossa querida ouvinte. Tem muita gente opinando, acho que não vai dar tempo de ler tudo. Nada que esse prefeito fizer vai adiantar, porque se o bandido mora lá, e aí? Ele conhece todos os moradores? Outro ouvinte, cadê o hospital? Nilópolis está um caos. Rapaz, aqui, vamos lá, vai pipocando aqui. Investe numa coisa que não vai dar voto a princípio, não vai dar retorno imediato, mas a médio e longo prazo vai funcionar. Educação para as crianças, saúde para as famílias, faz isso, pelo amor de Deus, para com esse negócio. Mas provavelmente amanhã
eu não sei que horas que ele editou, que ele publicou essa medida, ou que ele falou sobre isso. Amanhã, é 24 horas o prazo no Brasil. Amanhã ele vai... JR, eu sou aqui o Caetano de Portugal. Na Europa, a maioria das casas não tem muros, e a segurança aqui, diz o nosso querido ouvinte, trazendo a sua opinião aqui sobre esse tema. Há muita gente opinando. É porque você sabe como é que é o WhatsApp, né? E aqui o WhatsApp é uma loucura. Vamos lá, vamos ler aqui, ouvinte. Tô tentando abrir aqui para ler aqui. Para onde vai a verba das Olimpíadas? Meu irmão, essa é uma pergunta. Haja muro. Essa é pergunta de universitário. Tem a pergunta que eu não sei te responder, não, mas o que tem sido dito que tá aí para poder construir as obras que estão aí, né? Mas eu acho que a grande questão mesmo, cara, é como o Felipe falou, o terror que está com a violência. O povo está assustado mesmo, todos estamos assustados, e lógico que não concordo com a medida do prefeito, mas que é uma sensação de insegurança, de pavor. Tá terrível. Sou nilopolitana, diz o ouvinte, discordo do nosso prefeito, aumenta a segurança, saúde, educação, tá terrível. O povo aqui tá morrendo de desgosto pela princesinha da Baixada. Graça e paz aos debatedores de plantão, diz aqui a nossa ouvinte aqui. Eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Outro ouvinte dizendo: prefeito, pode murar aqui a minha casa? Tá aí o ouvinte trazendo a sua opinião. A violência não está só em Nilópolis, diz outro. São Gonçalo, em especial, Jardim Catarina, tá terrível. Muitos assaltos todos os dias. Minha gente, olha aí, ele tá pondo o povo dele aonde, gente? Cadê? Ele tá pondo o povo dele em um labirinto, porque de qualquer forma vai ter em algum lugar quem vai ter entrada e saída, é tudo morado. Os moradores vão sair para onde? Gente, é o seguinte, esse assunto, naturalmente, ele vai ser questionado primeiramente pelos vereadores, que são aqueles que têm que aprovar. O prefeito não faz nada monocraticamente, é uma expressão que temos ouvido recentemente algumas vezes, né? O processo é democrático e funciona exatamente assim. Como é que isso vai ser, eu não sei. A participação dos nossos ouvintes é fundamental. Tem gente a favor e tem gente contra, como todo projeto polêmico, tem gente a favor e tem gente contra. E é muito importante que a gente possa pensar a respeito disso. Agora, seria uma reedição das cidades moradas do Antigo Testamento? Eu tenho a impressão que não, né? A resposta é não? Até porque ele não vai fechar a cidade toda, né? A proposta é fechar em algumas áreas de acesso, porque, segundo o entendimento do prefeito, os bandidos não são de Nilópolis, eles são das cidades ali em volta, e ele vai ouvir hoje a ira das cidades em volta, porque, segundo ele, os bandidos vêm das cidades no entorno. Ouvinte dizendo: eu morei nos Estados Unidos, os bairros lá são murados em vários estados. Flórida é um grande exemplo. São condomínios. Vale a reflexão. Os exemplos americanos de bairros murados, já existem bairros murados nos Estados Unidos, ele está dizendo aqui. São condomínios. A Flórida são condomínios grandes. Exatamente, eles chamam de subdivisões. Alguns deles são murados, mas não são uma cidade em si. Mas com livre acesso. São murados com livre acesso. Se é um condomínio, não tem livre acesso. Agora, se é um bairro e é uma propriedade do governo, aquele certamente tem acesso. Agora, só dar dois exemplos aqui na cidade do Rio de Janeiro: a Urca e a Ilha do Governador. Os dois não são murados, mas só tem uma entrada e uma saída nesses dois lugares, né? O resto é água ou enfim, um morro muito grande, e nem por isso deixa os dois lugares de ter muito assalto, principalmente a ilha. Muito bem, o ouvinte continua opinando sobre esse assunto. Se a prefeitura de Nilópolis quiser se manifestar sobre esse assunto, evidentemente o canal está aberto aqui e vai ser muito bom até para poder explicar isso para os nossos ouvintes e darem um posicionamento deles. Enfim, a discussão é sempre aberta, nós já fizemos vários quadros assim. Bom, motorista de táxi desmaia e após o acidente chegam as pessoas. A expectativa é sempre aquela de como é que tá o senhor tá bem, toma aqui uma água, vamos ajudar aqui o moço, chama aqui bombeiro e tal, e no final das contas o carro do taxista desmaiado foi saqueado. Esta é a informação que a gente traz. Isso aconteceu e foi relatado pelo Bom Dia Rio da TV Globo. O motorista disse que desceu para socorrer a vítima e percebeu a chegada de algumas pessoas. Ele achou que eles fossem socorrer o motorista, mas ficou surpreso ao ver o roubo e o saque. Com receio, o motorista trancou-se no ônibus, porque ficou com medo dele também ser vítima desse saque. O que está acontecendo com certas pessoas no meio da população brasileira? Lamentável.
Eu acho que você estava citando antes, JR, com o amor esfriará de quase todos, e é uma questão dupla aí. Primeira questão, obviamente, bíblica, é a questão do nosso pecado. Isso. A nossa maldade chega a este ponto, mas como aí diz o Calvino, quando vai falar sobre a lei humana também, a lei de Deus aplicada pelo governo, ela cerceia a maldade. Ou seja, quando você tem um bom investimento em segurança e em educação, formando uma mentalidade diferente e também cerceando ou botando na pessoa o medo de ser presa ou de ser punida caso ela faça isso, esse limite, isso vai diminuir muito. Como no Brasil você não tem nem a questão da educação, a nossa cultura é do jeitinho, a nossa cultura é do aproveitamento e nem a segurança, vou fazer e nada vai acontecer comigo, a gente vai resultar em casos como esse, que eu também tenho uma pessoa lá na igreja que aconteceu exatamente a mesma coisa, teve um acidente, achou que ia morrer, e ela viu uma pessoa entrando no carro, achou que estava tirando o cinto de segurança, na verdade estava roubando ela. É triste. É triste de a gente imaginar, porque quando você tem um mínimo de misericórdia, né? Você imagina que nas guerras tem trégua. Isso, tem as leis específicas. Não, JR, quando você citou a multiplicação da iniquidade e a falta de esfriamento do amor, né? É só pensar na palavra iniquidade, que é não equidade, é falta de equidade. Então acho que a falta de justiça que tem havido, nada justifica o que aconteceu, tá? Mas a falta de justiça, a má distribuição de renda, a sensação de impunidade que todos veem, que causa isso, cara, infelizmente. Mas é sinal dos tempos. O grande problema é esse, é essa sensação de impunidade. As pessoas não têm mais limite e sabem que ninguém vai ser punido por nada, ninguém vai ser de alguma forma tolhido de nada. Então as pessoas podem lá saquear um trabalhador sem nenhum problema. Isso acontece no dia a dia. É o que nós estamos vendo na Avenida Rio Branco, na Avenida Presidente Vargas. Como é que você admite uma coisa daquela? Mas está acontecendo todos os dias. Nosso respeito a esse motorista de táxi que depois de despertado percebeu-se sem determinadas coisas, carinho a ele, também aos nossos ouvintes nos acompanhando, gente que tem sido vítima de gente má todos os dias e que corre riscos todos os dias. Nós vamos orar por esse e outros assuntos já aqui no nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, tudo bem, Marcela? Tudo bem, JR, bom dia, já quase boa tarde aos nossos ouvintes. Se alguma vez você já deu uma oferta de primícia, 59% dos ouvintes disseram que já deram essa oferta. Sim. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de todos vocês com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado a você que participou conosco aqui pelo nosso WhatsApp. Olha, disparou o WhatsApp aqui. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, valendo o máximo que pode sobre todos os assuntos. Muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui no Facebook, na página da 93 FM no Facebook, Rádio 93 FM. Você pode encontrar ali o vídeo, vai ficar na linha do tempo da abertura do programa de hoje. Você vai conhecer aqui os nossos estúdios, os bastidores aqui, vai conhecer aqui os nossos debatedores, a nossa equipe. Isso tudo pra gente é muito importante que você conheça, porque tem essa intimidade, a gente fala aqui todo dia, a gente quer estar mais perto. E também você pode ver ali várias opiniões sobre esse assunto. Muito obrigado a você que participou conosco, está curtindo, está compartilhando o vídeo. Muito obrigado também, que isso também é importante, que você ajuda a multiplicar o número de pessoas que nos acompanham e até para que as pessoas saibam que nós estamos discutindo vários assuntos todos os dias, além dos assuntos do dia a dia. Nós temos assuntos encaminhados pelos nossos ouvintes e todo e qualquer assunto nós queremos discuti-los à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque todo mundo pode ter opinião, mas o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Esse que é o nosso ponto. O que a Bíblia diz sobre esse tópico aqui, sobre esse ponto, e são coisas relativas à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, nessa reviravolta toda. Aliás, como é que tá o negócio lá em Brasília? Pega um resuminho pra gente poder compartilhar com os nossos ouvintes aqui, enquanto nós encerramos. Muito obrigado, pastor Silfarne, forte abraço, querido, Deus abençoe sempre. Obrigado, Jota, eu quero mandar alguns abraços, se me permite, pro Alex, que vem me acompanhando aqui, pro meu filhão Aleph, mandando um abraço pro pessoal da empresa dele, Lubrizol, área de importação, estão ouvindo lá. Um abração para minha querida Patrícia, minha esposa, Neidinha, nossa companheira lá em casa. E que estão ouvindo aqui, mandando um abraço, Eliane, a Fátima Gomes, a Érica, nossa amiga psicóloga. Um abraço a todos, Deus os abençoe rico e abundantemente. Maravilha, muito obrigado, reverendo Felipe. Muito obrigado, JR, um grande abraço aí para você, todo mundo tá ouvindo a gente, todo mundo está aqui debatendo. Um abraço para todo mundo lá da Palmares que também escutou aí o nosso debate.
E sexta-feira, aniversário da minha queridíssima, amada esposa. Então, um beijão, Rafaela. Feliz aniversário aí no ar pra você, eu te amo, e pros nossos filhos. Maravilha, muito bem. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço, querido. Muito obrigado, uma alegria poder estar mais uma vez nesse microfone. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Não esqueça, Oséias 6:3 diz: o meu povo ele é destruído quando falta ou porque falta o conhecimento. O estudo e a leitura da palavra são muito importantes para o nosso crescimento e maturidade espiritual. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Muito bem, quero dizer para os nossos ouvintes que em Brasília, discursos. Daqui a pouquinho tem um break para o almoço, depois volta discurso. Em algum momento nessa tarde a votação vai iniciar. É o quê? Prevista a votação para 7 horas. Prevista a votação, é o quê? O senhor quer opinar também sobre lá? 48 horas, não, é por causa das 48 horas. As 48 horas que tem que ser respeitadas. Pela minha filha, pela minha esposa, pelo meu. Então nós vamos ter esse assunto mais tarde aqui na programação da 93 FM. Você vai nos acompanhando, é um privilégio ter a sua opinião também sobre esses assuntos que estão acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Nós vamos orar, meus queridos irmãos, vamos orar aqui, pedindo a Deus que nos abençoe, orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Pastor Silfarne vai orar conosco. Vamos orar por aqueles que querem ser fiéis e que gostam da generosidade, são liberais quanto à sua postura do ponto de vista financeiro, reconhecem a graça de Deus e por isso querem, por gratidão, servir ao Senhor. Vamos orar por aqueles que têm opiniões e às vezes são pressionados a não expor as suas opiniões. Tem gente com medo, hein? Melhor não falar sobre esse assunto não, deixa isso pra lá. Quero polêmica, não quero briga com ninguém. Ok, por conta disso muita gente também está se omitindo. E aí, por conta disso, talvez muita gente deixe de conhecer. Se eu não falo, alguém não ouve. Se alguém não ouve, alguém não muda. Se esse alguém não muda, a responsabilidade é daquele que deveria ter falado e não falou. Claro, com respeito, com carinho e com muito amor. Nós vamos orar também pela segurança, que é tão importante. Essa ideia do muro é uma ideia, uma polêmica que está aí. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que abençoe e dê sabedoria aos governantes. Hoje, em especial, vamos pedir a Deus que dê sabedoria aos senadores da nossa república, que tem uma responsabilidade muito grande. Esse é um assunto apaixonante. Os que são apaixonadamente favoráveis e aqueles que, de igual forma, são apaixonadamente contrários. Vamos orar por esse taxista. Eu tive compaixão aqui por esse homem. Eu não sei a idade dele, qual é a história dele. O nome dele é Severino Rosa, 35 anos, novinho, 35 anos. E que viveu um momento desse dramático. Você acorda e você percebe que você foi saqueado. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai eterno, te louvamos mais uma vez pela oportunidade preciosa que tivemos de comunicar com pessoas em vários lugares do país e do mundo através da internet também. Queremos orar, Deus, pelos motivos que foram apresentados aqui. Foi citada a questão das primícias, Deus. Eu quero pedir misericórdia ao teu povo, que nós, como pastores, sejamos responsáveis nos ensinos dos púlpitos, nos livros de qualquer tipo de heresia ou de manipulação. Mas se alguém também se sente voltado a contribuir com um coração generoso, que não fique entristecido com as nossas palavras, se é um coração voluntário, que ele permaneça assim, colha da semeadura verdadeira, Pai. Eu oro também por essa quase ditadura intelectual que é no nosso país, a dificuldade de pensar e de se expressar, que por conta disso tem feito com que muitas pessoas não se expressem publicamente. Profetas têm se calado por medo, Deus. Que haja coragem, né, de falar a verdade, Deus. Oramos pela segurança do nosso país, meu Senhor. Ó Deus, há um desespero, há um pânico no nosso país, no nosso estado do Rio de Janeiro, a sensação de insegurança, de orfandade. Ó Deus, por favor, clamamos por misericórdia para a nossa cidade, para o nosso país. Ó Deus, oramos falando no país, pelo nosso Senado, que está para tomar uma decisão tão importante como essa hoje. Independente da opinião de um ou de outro, Pai, que haja de fato uma direção do Senhor naquelas mentalidades, para que a coisa seja feita com o máximo de justiça possível para a nossa injustiça humana, Deus. Eu quero orar pelo Severino Rosa, esse senhor taxista que foi vilipendiado na sua honra, Deus, sendo assaltado enquanto estava abatido por um acidente, Deus. Tenha misericórdia do coração dele, não permita que nenhuma mágoa fique, nenhuma ferida mais forte, mas que ele se levante e reaja contra esse mal. E a senhora por todos os enfermos. Se alguém hoje em um hospital, internado, se algum parente chorando a dor de alguém enfermo, que tu traga cura e consolo. E oramos pelo consolo daqueles que estão enlutados também, quem perdeu um ente querido,
quem sofre hoje a dor da saudade, que o teu Espírito Santo, só ele pode nos consolar com uma perda tão forte como a perda da morte. Obrigado por essa manhã, nos abençoe, em o nome de Jesus oramos, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.